Você sabe como o desmatamento afeta o nosso planeta? Mas você sabe como ele afeta diretamente algumas espécies e como isso também pode nos atingir? Neste documentário, vamos explorar as causas e impactos que esses episódios criminosos, que estão em constante crescimento, podem reduzir e extinguir parte da fauna local. Se tratando da fauna, vamos colocar em evidências os répteis, seu habitat e a sua importância no meio ambiente e na área da saúde. Afinal, o que é o desmatamento? O desmatamento ou desflorestamento refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. O Brasil, assim como outros países tropicais, sofre com elevadas taxas de desmatamento. Entre as causas do desmatamento destacam-se a atividade agrícola e pecuária, responsável por 80% do desmatamento mundial, a urbanização e a exploração comercial de madeira, principalmente a madeira de lei. O desmatamento na Amazônia, em 2021, foi o pior em 10 anos. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, os dados apontam que mais de 10 mil quilômetros de matas nativas foram destruídas no ano passado, um crescimento de 29% em relação a 2020. Durante a última década, foram perdidos 4,7 milhões de hectares de florestas por ano. Entre os países mais afetados encontram-se a Bolívia, o Peru, a Indonésia, a República Democrática do Congo e o Brasil. Neste, as áreas mais afetadas foram a Amazônia, Mata Atlântica e o Cerrado. O estado do Pará, no norte do país, é a região com mais desmatamento da floresta. Em 2021, dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, apenas o Amapá não apresentou aumento do desmatamento em relação a 2020. Além de superarem a devastação registrada no ano anterior, os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins também tiveram as maiores áreas de floresta destruídas em 10 anos. As principais causas e motivos são consequências das ações humanas, como, por exemplo, a pecuária, a extração de madeira, agricultura, hidrelétricas, queimadas, a mineração, o óleo de palma e expansão urbana. As principais consequências, elas estão relacionadas ao meio ambiente e a tudo que ele diz a respeito. Ao desmatar, compromete-se toda a biodiversidade da área. Espécies da fauna perdem o seu habitat e espécies da flora podem entrar para a lista de ameaça e extinção, e assim causar um enorme desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as atividades primárias, das quais dependem muitas famílias, e também a economia como a caça, a agricultura e a pecuária. A retirada da cobertura vegetal também agrava a questão das mudanças climáticas, além do aumento das emissões de gases poluentes na atmosfera, que tem agravado o efeito estufa e o aquecimento global. O desmatamento também é considerado um dos fatores responsáveis pelas alterações do clima. Os anos estão cada vez mais quentes e o aumento da temperatura da Terra tem causado inúmeros danos aos ecossistemas e também à saúde humana. Outra questão diretamente ligada ao desmatamento está relacionada às alterações provocadas no solo, bem como nos recursos hídricos. Retirar a vegetação de uma determinada área favorece o processo de erosão do solo, pois é a cobertura vegetal que auxilia na infiltração da água da chuva. Portanto, sem ela, a água escorre sobre o solo, provocando o deslizamento e a erosão. A retirada da vegetação próxima às áreas de cursos d'água também provoca o deslizamento de terra, que se deposita nos rios, provocando então o assoreamento. A especialista do Greenpeace, Cristiane Mazetti, relata falhas em medidas de proteção a áreas protegidas contra o desmatamento, visto que as mesmas têm sofrido com os mesmos de forma ilegal. Legais que as demais? Explica pra gente um pouquinho o que isso quer dizer. Foi isso que mostrou esse estudo e é isso que a gente vê na prática. Então, muitas áreas elas são criadas, elas ganham esse status de áreas protegidas, então
parques nacionais, reservas extrativistas, áreas de proteção, elas ganham esse status e algumas vezes elas não são bem implementadas e aí tem algumas atividades ilegais que acontecem dentro desses territórios, como por exemplo o desmatamento ilegal, a retirada de madeira ilegal. E começam os pedidos e as pressões para que essas áreas sejam reduzidas. E aí, como mostrou o estudo, muitas vezes essas áreas que já estão desmatadas, os governos observam e falam, bom, já foi desmatado, então vamos reduzir. E isso é completamente errado, porque o que acontece? Ele dá um sinal verde para que outras áreas que deveriam ficar protegidas sejam também invadidas e palco para atividades ilegais, para depois conseguirem obter aí a redução da proteção. E o que esse estudo recente mostrou é que a gente está muito próximo desse ponto de não retorno, que pode ser algo em torno dos, quando a Amazônia atingir 20% do desmatamento. E esse ponto de retorno, o que significa, Felipe? Significa que a Amazônia ela começa a migrar para um outro equilíbrio que já não é mais o de uma floresta tropical. Poderia ser um equilíbrio muito mais parecido com savana. E esse novo equilíbrio certamente não vai trazer os mesmos serviços ambientais que a Amazônia hoje traz, como, por exemplo, o papel na geração de chuvas que irrigam boa parte do país, região centro-sul do país, por exemplo. Bom, diante desses dados alarmantes, né, o que pode ser feito? Há algo que esteja sendo feito para reverter essa situação? As ações que precisam ser tomadas para acabar com o desmatamento na Amazônia, elas já estão aí, elas existem, né? E o Brasil teve uma experiência muito boa com a redução do desmatamento de 2005 até 2012. Então, naquele momento, foram implementadas várias ações para reduzir o desmatamento, sejam ações de fiscalização do desmatamento que estava ocorrendo ilegalmente, seja a criação de áreas protegidas e também compromissos de mercado, não querendo mais contaminar suas cadeias com o desmatamento. Então, por exemplo, frigoríficos, empresas que compram soja, começando a negar produtos que vinham dessas áreas desmatadas. Todos esses esforços chegaram numa redução significativa do desmatamento por cerca de 70%. No entanto, nos últimos anos, essas políticas elas perderam prioridade, mas elas estão aí. Então, por exemplo, hoje existem 70 milhões de hectares de áreas não destinadas na Amazônia, ou seja, são áreas que não são propriedades particulares, não são unidades de conservação, áreas protegidas, estão ali à mercê de novas invasões, de grilagem. Então, essas áreas, por exemplo, poderiam ser transformadas em áreas protegidas. Um outro caminho que seria possível é colocar mais fiscalização nos desmatamentos. A maioria do desmatamento que ocorre na Amazônia é ilegal. E aí, não falando só do desmatamento ilegal, mas também do desmatamento legal. A gente sabe que já existem áreas abertas em quantidade suficiente na Amazônia e no Brasil para hospedar a produção agrícola, agropecuária. Não é necessária a abertura de novas áreas. Então, para se ter uma ideia, só na Amazônia são 10 milhões de hectares de pastagens subutilizadas. Então, não tem mais uma necessidade de seguir desmatando floresta e prejudicando serviços ambientais importantes para toda a sociedade. Os répteis pertencem ao filo dos cordados e são reconhecidos por suas variações, como os lagartos, serpentes, crocodilos, jacarés, tartarugas e jabutis, por exemplo, que formam a classe Reptilia, que são o segundo maior grupo de tetrápodes, com 10.793 espécies conhecidas. A alimentação dos répteis é bem variada. Alguns se alimentam de insetos, outros são herbívoros, os que comem ovos, peixes e outros animais. E há também os que comem algas e sementes. Ou seja, cada espécie tem a sua própria alimentação e ela varia de acordo com o habitat em que vivem. Os répteis ocupam diversos lugares do planeta, como no aquático, podendo ser marinho ou límico, desertos e ambientes áridos, mas sua grande maioria se concentram em florestas tropicais e subtropicais, como por exemplo a floresta amazônica, que abriga centenas de espécies deles. A Ameiva parecis, ela é endêmica do Brasil, ocorre em enclaves de cerrado na Amazônia,
em áreas abertas de solo arenosos e vegetação predominantemente herbáceas arbustiva. Esses enclaves estão separados por extensas áreas de florestas, causando o isolamento das superpopulações. Suas extensões de ocorrência é de 4.467,8 km², conhecidas de duas localidades sujeitas a ameaças distintas, uma no estado de Rondônia, que é afetada por hidrelétricas, e a outra no estado do Mato Grosso, afetados pela Ferronorte, que foram considerados como duas localizações diferentes. O seu habitat sofre declínio continuado da qualidade em decorrência da forte expansão da agricultura em larga escala, como o plantio de soja e a instalação de hidrelétricas. De nome comum desconhecido, Baixia de Dactylα encontra-se em situação de perigo. É encontrada em Rondônia e Mato Grosso. Em Vilhena, a principal ameaça à espécie da ordem de cobras e lagartos é a hidrovia Rio Madeira, e em Sapezal, a agricultura em larga escala, ambas causando a destruição de habitat da espécie. E essas ameaças, associadas à construção da Ferronorte, causam declínios continuado de qualidade do habitat. Cobra-rainha estriada, Apostoleps estriata, situação em perigo, encontrada em Rondônia e Mato Grosso. A região do Planalto do Parecis, onde a espécie é encontrada, vem sofrendo intenso processo de desmatamento com o avanço recente da fronteira agropecuária na porção sul da Amazônia e seu contato com áreas do Cerrado. Por que é tão importante acabar com o desmatamento? Quais as consequências da destruição? Vemos constantes relatos sobre o aumento do desmatamento e mesmo com medidas e dados só pioram, por falta de rigidez nos métodos aplicados até mesmo em áreas protegidas. E ganância das grandes empresas que só estimulam o desmatamento sem dar devida importância ao poder que o Amazonas tem de movimentar a economia do Brasil e até mesmo no mundo de forma correta, além de trazer equilíbrio de chuvas e de um bioma de espécies e da população que habita a região. Os répteis são extremamente importantes para o meio de pesquisas. A toxina das serpentes apresenta diferentes componentes e proteínas variadas com potencial médico-científicos, utilizados para o tratamento de doenças como câncer, esclerose múltipla e as doenças cardiovasculares. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species?
let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you.